Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento que você vai estar assistindo essa aula, né? Eu sou o professor Valmir Frias, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa aula, né, de hoje, do nosso aprofundamento, aí tá aí na tela para vocês verem direitinho. O nosso aprofundamento é o Superar Desafios Ed-Humanas. A unidade curricular é Pessoal e Coletivo, Repense Suas Atitudes. E o componente curricular é Eu e o Outro, Culturas no Plural. E dentro desse componente, né, a gente está vendo a nossa atividade 3, ó, continua aí na tela para vocês, que é a atividade 3, então a gente está vendo aí a colonialidade e decolonialidade. E como já vai ser nossa aula de sistematização, então é a nossa última aula da atividade 3, né? Essa aula que a gente está fazendo hoje. E na nossa próxima aula, a gente já vai entrar na nossa atividade 4, tá? E até, pessoal, já que a gente está iniciando a aula, né? Fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de 52 anos, 1,89 m de altura. Eu tô com uma camiseta hoje preta, uma camiseta do meu super-herói predileto aí da Marvel, né, o Homem-Aranha. Tô com uma calça jeans, tênis, e já emendando aí com a minha audiodescrição, agradecer bastante aí o pessoal de Libras aí que sempre nos auxilia bastante nas nossas aulas, né? Hoje a gente está com a Kátia e a Elisângela, então valeu aí, muito obrigado, porque acaba deixando nossa aula muito mais abrangente e com certeza aí muito mais acessível a todos, né? Pessoal, continuando então, até para a gente ter a nossa ideia aí, né, nosso respaldo pedagógico tá aí na tela para vocês, a habilidade do novo ensino médio, né, que a gente está apreciando nessa aula, é a EM 13 CHS 102, aonde a gente identifica, analisa e discute as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais, tais como aí etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo / desenvolvimento, etc., avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Com relação ao objetivo da aula, continua aí na tela para vocês, seria então introduzir os alunos nos assuntos relativos às questões ligadas à colonialidade e à decolonialidade, tais como modernidade, colonialismo, eurocentrismo, racismo e evolução, dentre outros assuntos, todos devidamente e deliberadamente ligados às questões de nossa ancestralidade colonial. E agora, os eixos estruturantes aí do novo ensino médio. No caso, o eixo, então, dessa aula é esse, o EMI-FCHS 07, onde a gente identifica, explica, né, situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, a diversidade de modos de vida, as diferentes identidades culturais e ao meio ambiente em âmbito local, regional, nacional e ou global, com base em fenômenos relacionados às ciências humanas e sociais aplicadas. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Como sempre, né, a gente está usando aí uma imagem aqui no Chroma Key. Só para explicar, né, como sempre eu faço, essa imagem ela faz parte da apresentação que a gente vai estar passando no decorrer dessa aula. É um detalhe de um grande monumento que se chama Padrão dos Descobrimentos. É um monumento que fica na região portuária ali de Lisboa, bem próximo, ou praticamente no mesmo lugar, da onde saíam os navios aí para o que eles chamavam de Carreira das Índias, né? Ou seja, esse caminho que eles estavam aí primeiro buscando, né? Um novo caminho para as Índias. Para isso eles fizeram lá o périplo africano, né? Ou seja, foram cada vez mais
para o sul, né, costeando ali o continente africano, com o intuito mesmo, né, de encontrar o final desse continente e para ver se havia, então, uma ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. O próprio nome Índico, né, já deriva aí de Índia, né, que era aonde eles achavam que iriam conseguir achar um caminho aí marítimo para as Índias e que realmente eles acabaram conseguindo, né, em 1488 com Vasco da Gama. E nesse monumento, aí, o padrão dos descobrimentos, tem todos os grandes heróis, né, se é que a gente pode realmente chamar dessa forma, alguns até sim, alguns nem tanto, mas assim, heróis aí das grandes navegações, dos descobrimentos portugueses, todos eles estão representados aí, inclusive esse primeiro que está em pé segurando um navio, é a pessoa que... eu não estou me lembrando o nome dele agora, mas é a pessoa que criou a Escola de Sagres, que era aquela grande escola lendária aí, né, dos marinheiros portugueses que participaram aí das grandes navegações, né? Então a gente, até para ilustrar bem, porque tudo que a gente viu nessas aulas da atividade 3, de colonialidade e decolonialidade, tem muito a ver com a questão, né, do colonialismo, com a questão dos descobrimentos, com a questão das grandes navegações. Então, acho que é uma imagem emblemática aí para a gente encerrar essa nossa atividade 3, tá bom? Pessoal, então, o que exatamente a gente vai ver nessa última aula, né, a aula de sistematização, tá aí na tela para vocês. Então, a gente vai analisar melhor e de uma forma mais aprofundada os conceitos aí de colonialidade e decolonialidade, em especial pela ótica da filosofia, para que possamos entender melhor até as nossas memórias históricas, que são aí parte integrante da própria noção de história social em nossa sociedade brasileira. Sabendo pensar um pouco mais esses conceitos, nos ajuda a entender um pouco mais sobre nós mesmos, aí se utilizando, por exemplo, o prisma da história, bem como da sociologia, para poder aí apreendê-los melhor. E é o que a gente vai fazer, então, nessa nossa sistematização que a gente está iniciando aí hoje, tá bom? Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Sempre que a gente está falando, né, e isso já deve ter ficado claro, mas a gente vai fazer uma amarração, vamos dizer assim, desses conceitos e dessas ideias que a gente foi tendo no decorrer dessa atividade 3. Mas ela está sempre muito ligada às questões aí das grandes navegações, dos descobrimentos, porque foi através, né, desses processos, ou desse grande processo, que acabou levando aí a sermos, né, a tornar-se aí colônias, né, de países da Europa, no caso do Brasil, aí colônia de Portugal, e é isso, né, que acabou depois levando a gente, no momento atual, conseguimos enxergar aí na nossa sociedade alguns pontos aí que levam a essa questão de colonialidade, decolonialidade, justamente, né, por esse fato de termos sido aí colônia. Inclusive, uma coisa está totalmente associada à outra, né? Não tem como uma pessoa ou um povo ter algum tipo de sentimento de colonialidade e ter que buscar, né, começar a agir de uma forma para levar à decolonialidade se não foi colônia antes, né? Então, tem tudo isso que está envolvido e isso tudo é o que a gente acaba e foi vendo nessas aulas, a gente vai terminar e fazer essa amarração no dia de hoje. Então, tá aí na tela para vocês, né? É uma tela aí do desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. Ela está exposta aí no Museu Paulista, né, de São Paulo, o Museu do Ipiranga, no caso, é de autoria aí do pintor Oscar Pereira da Silva e foi produzida aí em 1900. Pessoal, coloca na tela para o pessoal dar uma olhada melhor nessa tela, obrigado. Então, lógico, né, é uma coisa que foi feita em 1900 nessa tela, 400 anos depois do que realmente aconteceu lá naquele 22 de abril de 1500, mas é obviamente a forma como o pintor aí, Oscar Pereira da Silva, imaginou aí a chegada da Armada Portuguesa, né, das caravelas, e o desembarque de Pedro Álvares Cabral
nas praias, tal, e o primeiro contato aí feito com os povos originários, né, daquela terra, os indígenas que estavam ali no litoral, né? E já continuando e emendando, tá aí na tela para vocês os dois pontos principais aí, né? Principalmente de nós aí, né? Americanos, no sentido de que, né, somos todos povos aí das Américas. Os dois pontos principais que são aí, né, fatos históricos importantes para a gente entender a própria questão do colonialismo, né? Então, o primeiro deles, o descobrimento da América, que foi em 12 de outubro de 1492, momento aí da chegada da armada de Cristóvão Colombo a algumas ilhas do Caribe e que acaba sendo aí o pontapé inicial para a própria colonização espanhola, né, das Américas. E no caso dos portugueses, que eram aí os dois que estavam brigando, né, nessa corrida aí para a chegada, né, descobrimento de um novo caminho para as Índias e essa chegada às Índias, e no meio do processo foram descobrindo algumas localidades, então essa corrida virou uma corrida entre basicamente essas duas nações, esses dois reinos, né, a Espanha e Portugal. No caso da Espanha houve então o descobrimento da América que eu já falei, e no caso do Brasil, que é o que estava retratado na tela que a gente estava vendo agora há pouco, 22 de abril de 1500, aí a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, e que acaba sendo também aí o pontapé inicial, o start aí da própria conquista portuguesa dessas novas terras, que foi acontecendo aí no decorrer dos próximos 300 anos aí, né? Essa conquista e essa colonização, né, dessas regiões aí por esses dois países europeus aí, né? Pessoal, tá aí na tela então, né, o padrão dos descobrimentos, que é a imagem que a gente está usando aqui no nosso chroma key hoje. Como eu disse, fica em Lisboa e é um monumento aí erigido em honra aos heróis, né, dos grandes descobrimentos. É um detalhe, o monumento ele é bem maior, tal, ele é inclusive bem alto, tal, feito em pedra, tal, né? Então assim, e outra coisa também, pessoal, pode voltar em mim um pouquinho, que eu acabei não explicando, mas é bom que se explique. Padrão, esse nome padrão dos descobrimentos, padrão era um tipo de um monumento em pedra que os portugueses faziam e que era uma espécie de um pequeno obelisco, né, de pedra, que eles colocavam nas localidades que eles haviam considerado aí que foram descobertas por eles, né? Então, o padrão ele é para mostrar justamente que quem chegou primeiro ali foram os portugueses, então eles deixaram o padrão ali do reino de Portugal. Se fosse o pessoal da Espanha, também acabariam fazendo a mesma coisa, ou seja, era uma forma de mostrar, de deixar uma marca ali, né, um padrão, no caso, como eles diziam, né, e utilizam esse termo até hoje, para designar que foi descoberto ou que quem chegou primeiro ali foram ali os portugueses ou os espanhóis, e os outros países europeus também se utilizavam de alguma coisa nesse sentido. Então daí então essa obra aí, que como eu disse fica em Lisboa, né, Portugal, tem esse nome aí de padrão dos descobrimentos, ou seja, é um monumento que está deixando uma marca em pedra, né, um padrão, só que não na localidade que eles descobriram, mas sim exatamente do ponto aonde de Portugal saíam esses navios todos, essas armadas aí, seguindo para as Índias, inclusive também é de lá que saiu Pedro Álvares Cabral na viagem que acabou chegando ao Brasil e por aí vai, né? Pessoal, agora a gente vai ver vários pontos que a gente viu no decorrer dessa atividade 3, aonde a gente fala de assuntos, termos, tal, que tem a ver com esse assunto, para a gente entender melhor, fixar melhor essas mensagens. Então eu escolhi, dentre os vários que a gente viu no decorrer dessa atividade 3, os que eu achei mais importante para a gente fixar melhor a ideia, tá? Então vamos começar por esse que está na tela para vocês, ó. Então, ideias importantes aí sobre esse assunto: colonialismo, né, que é a política aí que exerce controle ou autoridade
sobre um território ocupado ou administrado por um grupo de indivíduos com poder militar ou representatividade política no governo de um país ao qual esse território não pertencia e que, na maioria das vezes, foi conquistado contra a vontade de seus habitantes. E o contraponto, ou vamos dizer assim, a evolução desse colonialismo é o que acabou sendo mais ou menos a mesma coisa, mas de uma forma menos abrangente, digamos assim, que foi o imperialismo, né? Que então é um conjunto de ideias e medidas e mecanismos que, sob determinação de um Estado-nação, procura efetivar políticas de expansão e domínio territorial, cultural ou econômico sobre essas regiões, né, geográficas, vizinhas ou distantes. Pessoal, volta em mim um pouquinho. Ambas querem dominar, né, tanto o colonialismo quanto o imperialismo, quer dominar uma determinada região e um determinado povo que ali se encontra. A diferença entre os dois é que o colonialismo é como a gente chama esse ato, essa ação, que ocorreu lá no século XV, no século XVI. O imperialismo é basicamente a mesma coisa, mas esse acontece mais tardiamente, já no século XIX. E qual que é a diferença maior? O colonialismo visava um domínio pleno e total daquela região, um domínio político, um domínio social, um domínio econômico, um domínio cultural, religioso, ou seja, um domínio praticamente total. Já o imperialismo, ele não se preocupava muito com dominar socialmente e principalmente dominar politicamente uma região. O interesse do imperialismo é dominar muito mais de forma econômica, porque na verdade aí no colonialismo a gente estava passando pelo momento do mercantilismo, então a ideia era ter mais terras para ter da onde tirar produtos e poder comercializar. O imperialismo, a gente já está passando pela revolução, já passou pela revolução industrial e já entramos no capitalismo. Então a ideia aí é de que você domine economicamente aquela região, deixe que eles cuidem da própria vida socialmente e politicamente falando, mas mantenha uma rédea curta ali na questão econômica, porque eles querem matéria-prima barata para as indústrias dele, para poder levar para o país deles, industrializar e depois voltar nessa mesma localidade e vender para esse povo que vendeu a matéria-prima para eles bem barato, vendeu o produto industrializado bem caro. E aí, na verdade, eles querem o quê? Então, matéria-prima barata e querem mercado consumidor para os produtos da sua indústria. Basicamente é essa a diferença, tá? Tá aí na tela para vocês, né? A gente está falando aí de imperialismo, uma das imagens mais icônicas aí do imperialismo é esse desenho feito aí, uma caricatura, né? Uma ilustração do Cecil Rhodes. Ele era um belga ou alemão, eu não me lembro exatamente, mas ele era daquela região ali norte da Europa, e ele teve a ideia de fazer uma ferrovia que atravessasse a África toda, né? De norte a sul, e a ferrovia chamaria aí Cabo Cairo, né? Ou seja, é da cidade do Cabo, na África do Sul, até o Cairo, a atual capital aí do Egito, né? Então, essa era a ideia dele e acabou não se concretizando. Algumas partes da ferrovia foram sendo feitas, mas a ligação em si, ela acabou não sendo concretizada, pelo menos nesse momento. Aí a gente está falando de final do século XIX, tá bom? Pessoal, mais algumas palavrinhas importantes, está aí na tela para vocês. Essas duas palavras, elas têm muito a ver uma com a outra, né? Uma seria a palavra revolução e a outra descolonização. Primeiro, né, revolução, a gente não está falando aqui de qualquer tipo de revolução, daquela que você tenta, por exemplo, trocar uma forma de governo por outra, derrubando um governo e colocando um outro tipo de governo.
E aí, explicando, né, e exemplificando esse tipo de revolução que eu estou dizendo que não é a que a gente está vendo agora, por exemplo, aí a Revolução Chinesa, que tirou um governo e acabou instituindo um governo comunista, ou a própria Revolução Cubana, que também fez isso em Cuba, né, tirou o Fulgêncio Batista, subiu ao poder Fidel Castro e também se tornou aí Cuba um país comunista. Não é desse tipo de revolução que a gente está falando. A gente está falando do tipo de revolução que é feito para buscar a independência de uma localidade, né? Então seria mais o tipo de revolução como a Revolução Americana, né, que acabou expulsando aí os ingleses e tornando a costa leste ali, né, que era chamado de 13 colônias, acabou tornando ali um país independente que se chamou Estados Unidos da América e que foi depois aumentando o seu território gradativamente e tal. Ou então a Revolução Haitiana, né, que tirou os franceses, né, da dominação ali no Haiti e tornou também o Haiti um país independente, aí o segundo país independente logo depois da independência dos Estados Unidos. É desse tipo de revolução que a gente está falando. Então ela está aí na tela. É uma mudança abrupta aí no poder político estrutural de uma sociedade que ocorre em um período relativamente pequeno de tempo, né? E já a descolonização, digamos assim, é esse tipo de revolução que eu exemplifiquei aqui, Revolução Americana ou Revolução Haitiana. Elas são revoluções que são feitas exatamente com o intuito de descolonizar, ou seja, deixar de ser colônia, expulsar o país, né, os indivíduos aí, do país que os estava colonizando, né, no caso dos Estados Unidos, os ingleses, no caso do Haiti, os franceses. Então, assim, expulsá-los e tomar conta do poder e tornar aí o país independente e começar um governo próprio. Então, a revolução acaba levando à descolonização. Daí estar ambos aí no mesmo slide, né? Então, a descolonização é o processo aí de emancipação dos territórios coloniais em relação às metrópoles colonizadoras, tá bom? Pessoal, então a gente acabou de falar aí da Revolução Americana. Essa daí é uma ilustração que mostra bem esses grandes heróis aí, né, da Revolução Americana. A Revolução Americana também pode ser chamada aí de Guerra de Independência Americana. Ela durou de 1775, ou seja, ela começou um ano antes da própria independência, né, da Declaração de Independência dos Estados Unidos ser assinada. Ela foi assinada no ano seguinte, né, 1776, e ela acabou durando aí até 1783, que é o momento que os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses, como hoje em dia é mais comumente chamado, expulsaram aí os ingleses e realmente começaram um governo próprio, tal, né, tornando-se aí então os Estados Unidos da América. Outras palavrinhas, então, importantes, está aí na tela, né? E aí a gente chega nas palavras que realmente dão, inclusive, título a essa nossa atividade 3 aí, que é a colonialidade e a decolonialidade. Desculpa, pessoal. A colonialidade, essas duas maneiras que eu coloquei aí são, digamos assim, as respostas que vocês podem dar se alguém perguntar para vocês o que é colonialidade e o que é decolonialidade. Só que são respostas mais rápidas, digamos assim. Então, a colonialidade ela pode ser entendida como um fenômeno histórico e cultural, com origem no colonialismo, mas que se manteve após a experiência colonial. E a decolonialidade, ela é aí uma escola de pensamento muito utilizada pelo movimento latino-americano emergente, que quer libertar a produção de conhecimento de sua matriz eurocêntrica. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Então, assim, essas são as respostas mais rápidas, mas, assim, é importante que a gente entenda que são aí noções, né, termos, tal, ligados a uma questão de pensamento, né? Então, assim, primeiro, a colonialidade ela pode até mesmo ser entendida como uma espécie de um sentimento de um povo que no passado foi colônia de um outro povo, né?
na grande maioria das vezes, e normalmente aí um povo europeu, que acaba levando a um sentimento aonde parece que esse povo, né, que era colonizado antes, tem um certo sentimento de inferioridade, ou se sente um pouco assim. E esse sentimento ele tem que ser um pouco combatido, né? Então, é isso que seria a colonialidade, e existe também escolas aí de pensamento que falam da colonialidade do poder, né? Ou seja, justamente quando você tem um outro país que te governava e que tinha poder, né, sobre você, e você ter que mudar um pouco essa sua atitude. E mudando essa atitude, você pode começar de várias maneiras, mas a melhor e a principal, e a que é mais utilizada, inclusive pelas escolas de pensamento que falam a respeito disso, seria a própria atitude da decolonialidade, ou seja, você começar a produzir conhecimento, começar a produzir algumas coisas, principalmente nas questões aí do academicismo, né, das universidades, tal, produção de conhecimento, saindo um pouco dessa matriz eurocêntrica. E lembrando, pessoal, matriz eurocêntrica quer dizer o quê, né? Quando a Europa é o centro da história, e aí tudo está sendo produzido conhecimento histórico ou de outras vertentes aí, focado muito na Europa, na visão da Europa, né? Falando mais de história, que é a minha praia aí, uma visão muito mais assim, do vencedor só, né? Então, tem até uma frase que diz que a história é escrita pelos vencedores, né? Por isso que a nossa história aqui, por exemplo, do Brasil, ela está muito mais focada nos portugueses que colonizaram o Brasil e não, por exemplo, nos povos que aqui já estavam, como é o caso dos povos originários, aí, os indígenas, e acho que menos ainda dos negros africanos que foram trazidos para cá para aqui serem escravizados. Então, a gente acaba não tendo a visão dos indígenas ou dos negros e acaba tendo muito mais a visão dos portugueses, né? Pessoal, tá aí na tela para vocês, ó, esse é Aníbal Quijano, ele é um sociólogo peruano e ele é um dos pensadores aí do próprio conceito de colonialidade do poder, como eu falei para vocês agora há pouco. Agora, pensando na forma como ele pensou essa colonialidade do poder e indo um pouquinho além, vamos falar então melhor dos dois, né, da colonialidade e também da decolonialidade aí pela visão, por exemplo, de Quijano, né? Então esse conceito ele pode ser entendido como fenômeno histórico e cultural, né, a colonialidade, com origem do colonialismo, mas que se manteve após a experiência colonial. E complementando um pouco mais, o fato disso se manter, mesmo após o país ter deixado de ser colônia, acaba sendo uma forma aí de propagar a lógica das relações coloniais entre os saberes e modos de vida atuais. Os europeus acabaram levando, né, para o restante do mundo muitas das ideias, às vezes até países que não eram necessariamente tão descobridores assim, de novas terras, como é o caso do que está aí na tela. Esse é um navio alemão, mas mesmo ele não tendo descoberto nenhuma localidade, só o fato de estar navegando pelo mundo, e depois das grandes navegações isso começou a acontecer cada vez mais, só o fato de estar navegando pelo mundo, ele estava, querendo ou não, levando para essas várias localidades preceitos, valores, ideias, né, a própria política tal, dos europeus. Então, ajudaram aí no próprio colonialismo, mas principalmente nesse sentimento aí de colonialidade, tá? E, pessoal, o último dos termos, está aí na tela também, né, continua aí, decolonialidade, que também é chamado aí de pensamento decolonial e que é uma escola de pensamento muito utilizada essencialmente pelo movimento latino-americano emergente e que quer libertar a produção de conhecimento de sua matriz eurocêntrica. De novo, né? Tirar a Europa do centro da coisa toda. Ao criticar essa pseudo-universalidade atribuída ao conhecimento universal, bem como o predomínio da cultura ocidental, essas perspectivas decoloniais veem essa hegemonia como sendo a própria base do imperialismo
ocidental. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho? Então, a gente está terminando, né, amarrando essa aula de sistematização da nossa atividade 3. A gente vai logo em seguida, né, na próxima aula, para a atividade 4. Então, avaliem essa aula, digam aí o que vocês acharam, né? Se gostaram, se não, deem as suas dicas e tal. E tá aí na tela para vocês, né? A gente vai ver aí... essa aqui que eu queria mostrar. Então, a atividade 4, a gente vai começar aí falando de questões étnico-raciais, principalmente no Brasil. É o que a gente vai ver aí já na próxima aula, iniciando aí a nossa atividade 4. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido entendível, que tenha sido uma aula proveitosa aí para todos. E até a nossa próxima aula, então. Tá bom? Até lá, pessoal, e tchau, tchau. Valeu!